Erev Shabbat Shalom. Esta semana nós vamos ler Parashat Vayikra. Parashat Vayikra é a primeira parashá no terceiro livro que nós temos, no terceiro Chumash Vayikra, o Chumash que fala sobre os korbanot, os sacrifícios. A Torá abre esse Chumash com um prefácio para o Chumash. E diz a Torá: Adam que akriv mikem korban LaHashem. Ser humano que vai trazer um korban para Hashem, mina behemá, mina bakar, mina tzon, takrivu et korbanchem. Os sacrifícios deveriam ser de animais. O Chumash inteiro, na verdade, ele fala sobre tipos de korbanot, etc. Mas em nossa parashá, a parashá também ela começa a elaborar em cada tipo de korban. Nós temos um tipo de korban chamado korban chatat. Korban chatat, um korban que a pessoa traz, um sacrifício que a pessoa traz. Se a pessoa descobriu que ele errou e fez um pecado por causa de erro, não proposital. Se a pessoa descobriu que ela errou e fez um pecado por causa de um erro, por exemplo, não sabia que aquilo era proibido, por N motivo a pessoa se perdeu, etc. Nesse caso, a pessoa vai trazer um korban chamado korban chatat. E aqui a Torá usa as palavras venefesh ki techeta. Uma alma que vai pecar. Quem presta atenção nas palavras, surge aqui uma pergunta. A Torá, a priori, invertiu os termos. A Torá deveria dizer venefesh ki takriv mikem korban LaHashem, uma alma que ia trazer um korban, porque a parte que se sente a proximidade, a parte que se sente a necessidade de aproximar e voltar para Hashem é nossa parte espiritual, é nossa alma. E quando a Torá falou sobre korban chatat, a Torá deveria falar Adam ki yecheta, ser humano que vai pecar. Porque o parte que peca, a parte da pessoa que nos leva a pecar é a parte humana. São nossas inclinações. Então, a Torá deveria usar esses termos em uma forma invertida. Nefesh ki takriv mikem korban LaHashem. E no outro lado, quando a Torá fala sobre korban chatat, Adam ki yecheta. Mas um dos grandes Baalei Machshavá, um dos grandes em filosofia judaica, Rabbi Yitzchak Hutner Zatzal, ele fala que a Torá inverteu os termos de propósito. A Torá queria frisar esse ponto, que ser humano é um ser complexo. Não dá para pegar um ser humano e separar só a parte humana, só a parte corporal, só a parte de corpo, da parte espiritual. E não dá para separar a parte espiritual do ser humano. A Torá queria frisar que quando ser humano peca, a pessoa não pode culpar somente o corpo. Não existe que a pessoa, na hora do pecado, vai esquecer da parte espiritual dele e sempre vai deixar culpar o corpo. Na hora do pecado, é nefesh ki techeta. É a alma que peca também. A alma peca junto com o corpo. Quer dizer, a alma está influenciada dos pecados do corpo.
Não dá para separar o corpo, deixar o corpo pecar e a priori manter a alma pura. Os pecados do corpo influenciam a alma. E do outro lado também. Adam que akriv mikem. Quando uma pessoa traz um sacrifício, um korban, isso não é somente um ato espiritual. Isso é um ato físico que influencia o corpo. Como não dá para separar o corpo da alma, não dá para separar a alma do corpo. Quando uma pessoa decide trazer um korban, quando a pessoa tem uma elevação espiritual, tem uma elevação na alma dele, influencia o corpo. E aqui nós temos que lembrar que realmente nossa alma e nosso corpo são uma coisa só. As coisas que influenciam o corpo, com certeza, influenciam a alma. A Torá diz que as comidas que a gente come, por que nós temos que comer kasher? Por que a Torá importa o que nossa parte física come? Porque influencia a alma. Porque a Torá nos obriga a manter nosso corpo em uma forma saudável. Porque, claro, que se a pessoa está em bom estado, ele pode fazer os mitzvot em bom estado. Se a pessoa está impedido de fazer certas coisas por causa do corpo dele, vai ser impedido de fazer os mitzvot. Então, claro que a parte do corpo está diretamente ligado com a parte espiritual. Mas temos que lembrar que contrário também. A parte espiritual é totalmente ligada com a parte do corpo. Isso a Torá fala e nós acredita, mas tem também estudos que provam que quanto mais a pessoa está em bom estado espiritualmente, pode ser um aspecto da ligação que a pessoa se sente com Hashem, pode ser um aspecto de estado espiritual bom. Quanto mais a pessoa está feliz, quanto mais a pessoa está sentindo mais íntegro, que ele está fazendo as coisas certas, isso influencia o corpo. Eu quero lembrar uma coisa muito interessante que foi descoberta semana passada. Semana passada, um dos grandes casas de leilões na Inglaterra, que normalmente leiloa só coisas bem caras, eles publicaram anotações do Reb Chaim Vital. Reb Chaim Vital era o principal aluno, como a gente sabe, do Ari HaKadosh. O Ari HaKadosh que nos revelou, nos abordou toda essa Torá de Kabbalah, toda essa Torá muito, muito, muito profunda que a gente sabe que nós temos em nossa religião. Impressionante, Reb Chaim Vital, ele tem anotações que ele escreveu com a escritura dele. Ele tem uma página, uma folha, que são instruções como agir em hora de magefá, em hora de pandemia. Muito interessante ler o que Reb Chaim Vital escreve lá, porque são bem parecidos com o que
está falado até hoje, né? Que duas pessoas não devem usar o mesmo corpo, que as pessoas têm que manter um pouco mais de distância um para o outro, para uma pessoa não respirar na cara do outro, para uma pessoa não tossir na cara do outro. Ele tem várias anotações muito interessantes lá, como instruções de agir na hora da pandemia. A última instrução que Reb Chaim Vital traz lá, as instruções de agir na hora da pandemia, é que a pessoa tem que saber que ele tem que se manter besimcha, a pessoa tem que se manter feliz. Porque pessoa estressada é mais fraca. Pessoa estressada, pessoa que está colocando muito pressão, muito estresse na alma dele, pessoa que está colocando muito estresse na parte mental dele, fica mais fraco o corpo dele. A pessoa tem que se manter besimcha. A pessoa tem que se manter feliz. Isso é a mensagem de nossa parashá, que a alma influencia o corpo. Isso é a mensagem que foi publicado em nome do Reb Chaim Vital como instrução para a hora de pandemia. Desejando todo mundo que, Bezat Hashem, que nós podemos passar essa época já logo, mas até então, lembrando todo mundo que temos que manter besimcha, temos que manter nossa felicidade, temos que ter um sorriso na cara, temos que manter nosso humor bom e Bezat Hashem, nós cuidando do nosso parte espiritual, Hashem vai cuidar do nosso parte corporal, do nosso parte físico, em todos os sentidos. Shabbat Shalom.